Em 1954, o filósofo inglês Bertrand Russell denunciou a terrificante ameaça de um conflito nuclear em um manifesto que concluía assim: dirigimos-nos a vós como seres humanos, a outros seres humanos. Lembrai-vos de nossa humanidade e esquecei o resto. Se puderdes fazê-lo, o caminho de um novo paraíso está aberto. Se não, é a morte universal. Einstein, 2 dias antes de morrer, firmou esse documento. O manifesto foi ainda assinado por outros cientistas, quase todos ganhadores do Prêmio Nobel. Estes, em número de 22, se reuniram pela primeira vez em julho de 1957, na ilha Panguesh, cedida aos defensores da paz pelo milionário canadense Cyrus Eaton. Na ocasião, os cientistas declararam: é necessário suprimir a guerra ou preparar-se para a catástrofe. As experiências atômicas já provocam mutações, causam câncer e leucemia. O progresso científico e técnico é irreversível. A humanidade agora só pode unir-se. Do antigo documento de Russell, originou-se o movimento Panguesh, que reuniu pacifistas de várias partes do mundo. Numa conferência em 1966, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Philip Noel Baker, descreveu os resultados de uma única bomba de 10 megatons. Caso fosse lançada sobre Londres, a explosão a 2 quilômetros acima de Trafalgar Square aniquilaria Londres. O centro da cidade ficaria reduzido a pó. Por baixo, subiria um pilar de fogo com 2 quilômetros de altura e 40 de largura. Em redor, roncaria um furacão. Os reservatórios e os encanamentos de gás, juntamente com os postos de gasolina, explodiriam. O ar dos abrigos subterrâneos seria aspirado e substituído pelo óxido de carbono, mortalmente tóxico. No raio de 80 quilômetros, toda a população ficaria cega. Se o mundo acordou, sobressaltado no dia 6 de agosto de 1945, com o aniquilamento repentino de Hiroshima e com a consciência terrível de que o homem finalmente descobrira o maior segredo da natureza, a impressionante energia contida no minúsculo átomo. A situação hoje é muitas vezes pior. Da bomba atômica, os Estados Unidos chegaram a hidrogênio em 1952. A Rússia explodiu sua bomba atômica em 1949 e a hidrogênio em 1957. A França lançou sua bomba em 1960. A China detonou a sua em 1964 e a hidrogênio em 1967. Em resumo, de 1945 a 2022, mais de 2.000 explosões nucleares foram registradas nos mais diversos testes em vários pontos do globo. O profeta Daniel fala de um tempo de angústia. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, verso 1. E Jesus afirma: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, verso 22. Por mais pavorosa que tenham sido as guerras da história, nenhuma logrou sequer ameaçar de extermínio a população da Terra. Nem mesmo os 2 grandes conflitos mundiais do século XX. Por isso, muitos escarneciam das citadas palavras bíblicas, considerando-as uma prova
da impossibilidade da inspiração da Escritura Sagrada. Mas a ciência da guerra desenvolveu-se a tal ponto que hoje poucos duvidam de que possa ocorrer um suicídio mundial. O poderio bélico atual é assombroso. Ao simples apertar de um botão, podem partir como raios mísseis intercontinentais com cargas destrutivas, equivalentes a 1.300.000 bombas do tipo da que arrasou Hiroshima. Que tais armas serão usadas no novo embate mundial é fora de dúvida para quem estuda a palavra de Deus. O apóstolo Pedro refere-se claramente a uma conflagração nuclear de enormes proporções, quando afirma que mas os céus e a terra, que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. 2 Pedro 3, versos 7 e 10. Enquanto aumentam as desilusões com os efêmeros e desacreditados tratados de paz e de limitação de armas, vão as nações acelerando o cumprimento das profecias bíblicas ao prepararem as condições necessárias aos juízos apocalípticos que ainda hão de sobrevir à terra. E como não justificar o medo e a insegurança hoje reinantes no mundo, quando parte desse vasto poderio pode cair em mãos de governos ditatoriais, belicosos e ateus, com pouco ou nenhuma consideração pela vida humana, como infelizmente a história já o tem tantas vezes demonstrado? Nesses últimos dias da conturbada história humana, Cristo continua sendo a única esperança. Nele há refúgio, a certeza, a segurança. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Salmos 46, verso 2. Somente os que nele se refugiam pode dizer como o apóstolo Pedro: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, verso 13. A bendita promessa de Jesus, prestes a cumprir-se, refere-se ao rapto da igreja e ao estabelecimento do seu reino de verdadeira paz aqui na terra. Ao mencionar os sinais dos tempos, disse ele: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, verso 28. Somente Cristo, por sua triunfante intervenção nos destinos do mundo, vai impedir a total autodestruição da raça humana. E se você gosta de assuntos como esse, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Deus te abençoe em Cristo Jesus.